E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo bom? belezinha? Como é que vocês estão, meus amores? Tudo bom, Meus bebês? Povo lindo. No vídeo de hoje iremos reagir ao canal Mundo Inverso com o vídeo... Eles encontraram isso debaixo de uma casa e deixou todos chocados. Oh, meu Deus, my God! Se vocês gostar, deixe bastante like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, se você não está se inscrevendo, viu? Então vamos pro vídeo. As casas são ambientes considerados Eu acho templos casas do conforto americanas e do muito sossego para a bonitas. maioria das pessoas, né? É em nossos lares que podemos fazer o que quiser sem o julgamento do mundo em que vivemos. Mas apesar de ser um ambiente limitado, uma casa ainda pode esconder muitos segredos dos seus donos. Um caso muito emblemático foi esse aqui, em que o mistério foi tão grande que até o governo teve de intervir. Quer saber mais sobre esse e outros casos de objetos achados dentro de residências? Então não se inscreva antes de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Estão me ligando. Tá tocando aí, Piscininha, amor? O nosso primeiro caso de hoje é bem simples, mas ainda é capaz de surpreender muita gente. Principalmente a pessoa que vive isso na pele. A história engraçada e curiosa aconteceu com um homem chamado John Reynolds, no Texas, Estados Unidos. John comprou uma casa que estava em estado deplorável. Havia mato e sujeira por todo o quintal, sem contar que a estrutura se encontrava em péssimas condições. Por isso, o valor do imóvel foi de 21 mil dólares, que na época era equivalente a mais ou menos uns 16 mil reais. O objetivo de John era consertar a casa e vender ela com um certo lucro em cima, como um investimento para o seu futuro. Só que o homem não sabia que a casa escondia um segredo. Debaixo de todo o mato do quintal havia uma grande piscina. É isso mesmo, família. A descoberta só aconteceu por conta de um milagre, literalmente, quando uma tempestade atingiu a região da casa e levantou toda a sujeira pantanosa ali daquela piscina. John se surpreendeu tanto com o achado que ao término da reforma acabou ficando com a casa pra si, dizendo o seguinte: parece que tropecei em um bilhete premiado. Nunca em 1 milhão de anos, quando comprei essa propriedade, eu pensei que estaria nadando na minha própria piscina. É, meus queridos, Eu acho que é bom, depois porque dessa tipo, você vai fazer na reforma, quintal, você tá? se Vai que você apega acha de alguma certa coisa. forma na casa, né? E uma coisa, O piscininha almoço boa. da semana. Viajando dos Estados Unidos para o Brasil, mais especificamente no Acre, uma mulher chamada Gessiane Monteiro também achou uma coisa inacreditável no seu quintal. O fato ocorreu no início de 2021, quando o estado passava por um período de cheias do rio Acre. O bairro de Gessiane foi um dos mais afetados e a água estava chegando a entrar dentro das casas, sem que a população pudesse fazer alguma coisa para evitar isso, né? Mas foi quando a água começou a baixar um pouco que a mulher encontrou o que menos esperava em seu quintal. Era um peixe de aproximadamente 1,10 m de comprimento e era até que pesadinho, viu? Tava nadando no quintal do imóvel, como se estivesse ainda no rio. O primeiro a avistar o bichinho foi um vizinho, que logo avisou Gessiane. Só que de início todos estavam com medo, né? Isso porque não dava pra ver que era um peixe, podendo ser qualquer coisa, até mesmo um jacaré. Foi somente depois da criatura se debater toda ali na água que Gessiane descobriu a verdadeira identidade do peixe. O animal pertencia à espécie Caparari e devia ter nadado do rio até ali, né, enquanto estava no período de enchente. Gessiane, que não foi boba nem nada, aproveitou a sorte grande e preparou um belo de um almoço. Mas é um peixe Sobrou de 1 tanta metro, comida que ela dá até vários distribuiu e pros vários e vizinhos, vários viu? Não, almoços. carne, um peixe desse aí deve ter Com rendido bem, viu? certeza. Passagens secretas. Pegando novamente o voo para os Essa Estados América, Unidos, né? Jacqueline Essas Williams coisas. foi uma sortuda que se deparou com uma coisa inacreditável em sua casa. A mulher havia alugado uma residência para ela, seu marido e o filho. O que Williams não sabia é que a casa estava cheia de passagens secretas que pareciam esconder coisas um pouco até que suspeitas, viu? Nas pequenas passagens secretas, ela encontrou pacotes antigos de biscoito, tênis e outras peças de roupa. O mais curioso é que as passagens supostamente secretas não pareciam levar a lugar algum e não eram grandes o suficiente para que alguém morasse ali dentro. O que deixou muitas pessoas curiosas sobre esse fato aí, né? Afinal, o que teria deixado todos aqueles itens ali? Ou, seria melhor,
Quem, não é mesmo? Isso aí nunca saberemos. E vem cá, o que você faria caso encontrasse passagens secretas na sua casa? Eu confesso que tenho até um medo de encontrar, viu? E até coloca essas bagaceiras O que berço não vai do dar mundo. negócio pra mal assombro. No próximo achado inacreditável, feito dentro de uma casa, cruzaremos o Oceano Atlântico rumo ao Egito. A residência em questão ficava em uma cidade chamada Bradachim. Os donos da casa queriam cavar um fosso, mas no meio desse processo aí, acabaram encontrando restos de um templo dos faraós. A polícia de turismo e antiguidades do Egito ficou logo sabendo do achado e uma escavação autorizada foi enviada ao local. Com isso, várias coisas foram retiradas da terra, desde pedras com inscrições até isso aí, o resto de uma estátua gigante. Os objetos arqueológicos eram datados de 3.400 anos atrás, período no qual o Egito antigo teria atingido a sua maior extensão como império. Sorte dos moradores da casa por ter achado um objeto tão inestimado no berço do mundo? Bom, nem tanto, viu? Porque todos foram presos por escavação ilegal. Parece que nem sempre achar algo dentro da casa é algo bom, não é mesmo? Mesmo que sem querer. Não era na casa deles. Bilhete premiado. Legal, tá doida? Ainda seguindo em direção ao Oriente, vamos em direção ao Sri Lanka, o país que fica Tem que localizado ter. no Sudeste Asiático. Ele possui uma região chamada Hastinapura. Ela é conhecida por muitos como a cidade das joias. E para um homem, bom, esse apelido foi Das comprovado pratas. como verdadeiro, viu? O senhor Gamadi estava querendo cavar um poço em Não seu pode, quintal, é mas proibido, acabou é se crime. deparando com algo muito mais precioso do que a água. Quando o assunto é dinheiro, claro, né? O velho singalês achou uma enorme pedra de safira, que chamou a atenção pelo seu tamanho enorme. Como o senhor Gamadi já trabalhava com pedras preciosas, não demorou para que ele chamasse as autoridades necessárias para analisar esse achado aí. E sabe em quanto ficou o valor estimado dessa pedra? Bom, cerca de 15 milhões de reais. Pouca coisa, tá? Isso é Bora o que eu cavar realmente poço, galera. chamaria de Todo achar o mundo tá bilhete bacana premiado. aí. Bilhete amaldiçoado. Bom, família, a gente tá falando de um bilhete em forma de pedra. Como nem tudo que é encontrado em casa são rosas, não é mesmo? Flores ali, coisa perfumada. Bom, em uma casa na Inglaterra, um objeto muito assustador foi o alvo de vários portais de notícia. Um homem chamado Jonathan Levis estava se mudando para uma casa nova em Liverpool, mas quando pegou as chaves, se deparou com algo muito bizarro. Um fio estava saindo estranhamente ali, posicionado em um dos cantos da casa, e Jonathan resolveu seguir ele. O caminho terminou em uma parede de gesso, que foi logo quebrada pelo inglês. Afinal, ele estava curioso para saber o que era aquilo, né? Foi nesse exato momento que Jonathan achou uma boneca de pano. Ela era muito estranha, com um bilhete nas mãos, e ele dizia o seguinte: prezado leitor, novo dono da casa, obrigado por me libertar. Meu nome é Emily. Meus donos originais moravam nessa casa em 1961. Eu não gostava deles, então eles tiveram que ir. Tudo o que eles faziam era cantar e se divertir. Era repugnante. Esfaquear foi a minha escolha de morte para eles. Então, eu espero que você tenha facas. Eu espero que você durma bem. Eu acho que não preciso dizer mais nada depois disso. Viagem. Dormir nessa casa deve ser um pesadelo, né? Isso aí foi onda Poço que da tiraram. Morte. Não creio nisso, não. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, voltamos para onde começamos, lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia mais especificamente. Uma mulher encontrou um poço da morte em sua casa, mas não pensem que era algo amaldiçoado ou coisa parecida. O que essa norte-americana achou foram dezenas de cobras extremamente poço da venenosas, morte, realmente. que parecia não ter fim. Assim que ela se deparou com as primeiras, logo chamou uma ONG que resgata os animais para tirar eles dali, né? O número de cobras era tão grande que a organização teve de fazer 2 visitas para retirar todos os animais, que ao fim da contagem foram mais ou menos umas 92 cobras que eram de grande capacidade ali de veneno, viu? A espécie que habitava a casa era das cascavéis, e segundo o diretor da ONG, casos de ninhos de cobras em casa são até que normais na região. A única diferença é que a dona tirou a sorte grande de não serem 2 ou 3 cobras, mas sim várias serpentes capazes de fazer um baita de um estrago se elas estivessem se sentindo acuadas, viu? Bom, meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui. Qual dessas descobertas feitas em casa você mais gostaria de descobrir na sua? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo então, hein? Um abraço, do que a fica bem cobra. e até a próxima. É Valeu! um risco
Realmente, verdade. Deus que me livre e guarde. E aí, pessoal, Oxi. gostaram? Se gostou, deixa bastante like, bastante comentário. Tamo Tamo junto e não ache nada nas suas casas. Não procure, beleza? Tamo junto.